Olá pessoal, sou o Dr. Cássio, urologista e cirurgião robótico, e hoje eu vim aqui para falar uma coisa que muita gente me pergunta, muitas dúvidas, ninguém sabe explicar, ninguém sabe nem o que é. PSA, aquele exame lá para ver se tem o câncer de próstata, para que ele serve, o que a gente faz com ele, PSA alto é câncer, PSA baixo não, tenho segurança nisso? Fica aqui que vocês vão ver no vídeo algumas explicações. Certo. O que é PSA, pessoal? PSA é uma sigla em inglês que significa antígeno prostático específico, ou Prostate Specific Antigen, que é um antígeno específico realmente da próstata, certo? Certo. E para que ele serve? Bom, vamos lá. Se é específico da próstata, quem produz ele é a próstata. E ele serve para quê? Ele serve para liquefazer o sêmen. Vamos lá, a próstata produz o sêmen junto com os testículos que produzem os espermatozoides. Então a próstata produz o líquido seminal e os testículos produzem o espermatozoide. Eles se juntam e na ejaculação, naquela gozada, sai os dois juntos, junto com o PSA. Porque se você for perceber e lembrar, o ejaculado, né, o que sai, ele é meio gosmento, meio um leite condensado. Se você deixar ele no tempo, depois de uns 5, 8, 10 minutos numa pessoa saudável, ele não é mais aquele gosma, aquele negócio que gruda, e ele fica líquido e escorre. Por que acontece isso? Porque é muito mais fácil de você jogar uma gosma longe, ou seja, você joga dentro do colo do útero ali, você joga ali na vagina para chegar no colo do útero, só que para depois os espermatozoides seguirem o rumo e saírem correndo para chegar nos óvulos, eles precisam de ter uma estrada líquida. E essa estrada é feita pelo PSA. Então o PSA, ele serve exclusivamente para fazer a estrada até os óvulos. Então ele liquefaz o líquido seminal e aí os espermatozoides conseguem correr. Como é a próstata que produz, o que acontece? Tudo que o nosso corpo produz, um pouco acaba o sangue que está passando ali dentro dela, etc., carregando para o restante do corpo. Então fica um pouco de PSA no corpo, que é por volta de até 4 decilitros por ml. Então é um pouquinho só. Ou seja, se você produz PSA normal, os seus níveis vão estar entre 0, a gente admite até 2,5 para quem tem até 60 anos de idade e até 4 para quem tem acima de 60, 65 anos de idade. Esse é o valor do PSA. Tá certo. Então, quando o PSA aumenta, significa que é câncer de próstata. Não é isso. O PSA, quando aumenta, ele está vinculado sim à próstata. Significa que pode ter uma alteração na próstata. Que tipo de alteração? Vamos lá. Próstata aumentada pode aumentar o PSA. Relação sexual pode aumentar o PSA. Andar de bicicleta, andar de moto, andar a cavalo. Infecção urinária, retenção urinária, que é não conseguir urinar, ficar segurando muito tempo para fazer xixi, isso tudo pode alterar o PSA. Inclusive o exame de toque pode alterar o PSA. Por isso que quando você for colher o exame do PSA lá no laboratório, eles vão falar 5 dias 5 dias sem andar de moto, sem andar a cavalo, sem relação sexual, sem nada que possa ter alteração no PSA. Por quê? Porque se o PSA vir aumentado nesse exame, nós vamos procurar o que é mais prejudicial no paciente, que seria seria o câncer de próstata. Só que é um PSA que veio aumentado artificialmente por conta do estímulo, da movimentação da próstata. O que isso significa? Significa que o PSA elevado não necessariamente seja câncer de próstata. Só que, se eu tenho uma dúvida que ele possa ser, eu vou investigar o câncer de próstata. Uma próstata aumentada, uma próstata de grande volume, 80, 90, 100 gramas de próstata, tem muito mais próstata ali, produz muito mais PSA e o PSA fica muito maior, em maior volume no sangue. E às vezes não pode não ser câncer. Andou a cavalo 2 dias antes de fazer o exame. Seu PSA vai estar elevado. Não quer dizer que seja câncer de próstata porque o PSA está elevado. Tá, entendi, boa. E o PSA baixo, então, não tem câncer de próstata. Também não é uma afirmação 100% correta. Quando o PSA é menor do que 1, 0, alguma coisa, a gente fica um pouco mais seguro que não tem o câncer de próstata. Mas mesmo assim pode ter câncer de próstata. Por 2 motivos. Primeiro que de 5 a 10% dos pacientes com o PSA abaixo de 1 ainda assim podem ter câncer de próstata. E segundo, quando o câncer de próstata está tão indiferenciado. Ai, meu Deus, o que é isso? Está muito diferente do que é a próstata.
próstata está muito avançado, ele está tão diferente do que a próstata que nem PSA ele produz. E aí o PSA vem embaixo. Não quer dizer que o exame do PSA elevado é câncer de próstata e nem que o exame do PSA baixo não seja câncer de próstata. Por isso que a gente não faz um exame só. A gente tem que, no mínimo, fazer o PSA e o toque. Os dois juntos vão me dar uma noção maior da possibilidade ou não do câncer de próstata. Porque o medo de qualquer um é que tem o câncer de próstata. Se a próstata está aumentada, se tem uma prostatite, que aumenta o PSA também, uma prostatite aguda ou crônica, se tem algum prostatodine, algum outro evento, o PSA pode subir, pode não ser câncer de próstata e não tem problema. Só que a gente procura efetivamente o câncer de próstata. Corta aqui. Vamos voltar aqui? Vamos voltar. Vou bater a mão aqui para voltar, tá? Certo, doutor. Quando tem próstata, pode ter o PSA alto ou baixo, pode ter o PSA. E se eu não tenho próstata, não produzo mais PSA? Sim e não. Quando se tira a próstata, por exemplo, pelo câncer de próstata, que se tira a próstata inteira, tira as vesículas seminais, etc e tal, uma das coisas que nos mostra que se pode ou não voltar o câncer, sim, o câncer, mesmo tirando o câncer, pode ser que ele volte, mas isso eu explico num outro vídeo. O PSA nós consideramos como zerado se ele vem abaixo de 0,20. Zerado ele não vai vir, porque até os músculos produzem um pouco de PSA que aparece no sangue. Então ele pode vir 0,08, 0,03, 0,10, 0,12. Esses valores podem alterar. Eu tenho muitos pacientes que já fizeram cirurgia de câncer de próstata e vem, doutor, meu PSA era 0,01 e agora veio 0,03, triplicou também. Não, calma. Isso é normal. É uma variação que a gente espera nos pacientes que já fizeram a cirurgia de câncer de próstata. A gente começa a se preocupar quando o PSA sobe acima de 0,20. Aí sim vem a preocupação. E voltando ao assunto do PSA e do toque, tem até no vídeo do Desimpedidos, não sei se vocês viram, vai aparecer aqui embaixo, dá uma olhadinha que ficou um vídeo bem legal, o pessoal informa e dá risada ao mesmo tempo, eu achei maravilhoso. A Clara, se eu não me engano, me perguntando, poxa, como é que é? O ser humano já foi para a Lua, estamos querendo ir para Marte, tem smartphone, liga para não sei onde, olhando no telefone, e ainda precisa fazer o exame de toque, não evoluiu isso não? Sim, evoluiu. E é exatamente isso que a gente ainda mantém o exame de toque. Porque, em primeiro lugar, é barato. Uma ressonância magnética, por exemplo, se vier alguma coisa alterada, ou exame de toque ou PSA, ela é muito mais cara do que exame de toque. O exame de toque é completamente inócuo, não machuca, não dói, não apaixona, não faz nada. E vale a pena, entendeu? Só com o PSA elevado, eu consigo encontrar um câncer de próstata nos pacientes em 80, 85, até 90% dos casos. E só com ele, isolado. Só com o exame do toque eu consigo encontrar um nódulo que possa ser um câncer de próstata nos pacientes que têm câncer de próstata em 80, 85% dos casos. Os dois juntos, o toque mais o exame, eu consigo diferenciar e chegar a um diagnóstico de câncer de próstata nesses pacientes em 92, 93% dos casos. Podendo até chegar a 95%, ou seja, não custa nada, faz o exame do PSA, faz o exame de toque, se nada disso der certo, estou com dúvida, aí a gente vai para ressonância, biópsia, etc e tal. Mas não se preocupe, só o PSA não funciona e o PSA com toque é muito confiável. E existem outros exames que a gente precisa fazer depois disso para poder avaliar sobre o câncer de próstata. Assistam o vídeo lá, vale a pena, ficou super engraçado. Sobre o PSA é isso, ele serve para liquefazer o líquido seminal, ele é um subproduto da próstata que corre no sangue e a gente avalia com ele os riscos e a possibilidade de ter o câncer de próstata, mas não é só porque ele está aumentado que isso é verdadeiro. Em casos, por exemplo, que o câncer de próstata não existe, o PSA pode estar aumentado, porque ele está relacionado com a próstata e não com o câncer. Ficamos por aqui, se inscreve no canal, dê um joinha aí pra gente e até breve.